Você já se sentiu como se estivesse correndo em uma esteira espiritual? Você ora, você busca, você se esforça, mas parece que está sempre no mesmo lugar, olhando para as mesmas muralhas, enfrentando as mesmas dificuldades. Você vê as promessas de Deus na Bíblia, uma vida de abundância, de paz, de vitória, e se pergunta por que essa realidade parece tão distante da sua. Existe uma força invisível, um ladrão silencioso, que pode estar roubando suas bênçãos, minando sua força e mantendo você preso em um ciclo de frustração. E o mais chocante é que esse ladrão pode ser um hábito que você pratica todos os dias, talvez sem nem mesmo perceber o quão destrutivo ele é. Hoje, com a permissão de Deus, nós vamos expor esse inimigo. Nós vamos trazer à luz o hábito que a Bíblia condena e que te impede de prosperar. Prepare o seu coração, pois a verdade que vamos compartilhar tem o poder de quebrar correntes. O hábito do qual estamos falando é a murmuração. Sim, a reclamação, o queixume, aquele espírito de descontentamento que tantas vezes disfarçamos como realismo ou desabafo. Mas para Deus, a murmuração é muito mais do que um simples mau humor. É um ato de incredulidade. É posicionar o seu problema acima do poder de Deus. É declarar com suas palavras que a sua dificuldade é maior do que o seu Salvador. A Bíblia é implacável ao mostrar as consequências devastadoras desse hábito. Vamos viajar por um momento para o deserto. Imagine o povo de Israel. Eles acabaram de testemunhar um dos maiores milagres da história, a abertura do Mar Vermelho. Eles viram o poder de Deus aniquilar o exército mais poderoso da terra. Estavam livres da escravidão, a caminho de uma terra que mana leite e mel. Eles tinham todos os motivos do mundo para viverem em um estado de gratidão e adoração perpétua. Mas o que eles fizeram? Pouco tempo depois, em Êxodo capítulo 17, diante da primeira dificuldade, a falta de água, eles começaram a murmurar contra Moisés, dizendo: "Por que você nos tirou do Egito? Foi para nos matar de sede, a nós, a nossos filhos e a nossos rebanhos?" Perceba a gravidade disso. Eles não apenas reclamaram da sede, eles acusaram Deus de ter um plano maligno para destruí-los. Eles esqueceram o milagre de dias atrás e permitiram que a dificuldade do presente apagasse a memória da fidelidade de Deus no passado. A murmuração deles não era apenas sobre a água, era uma afronta direta ao caráter de Deus. E essa história se repete vez após vez no deserto. Eles murmuraram pela comida, desejando as panelas de carne do Egito, esquecendo-se do chicote da escravidão que vinha junto. Eles murmuraram contra a liderança, contra o caminho, contra o próprio Deus. E hoje, será que somos tão diferentes? Quando reclamamos do nosso trabalho, não estamos murmurando contra a provisão que Deus nos deu? Quando nos queixamos da nossa família, não estamos desonrando a herança que Ele nos confiou? Quando olhamos para as nossas finanças com desespero e queixa, não estamos duvidando da capacidade daquele que é dono de todo o ouro e toda a prata? O apóstolo Paulo, entendendo o perigo espiritual desse veneno, nos adverte em Filipenses, capítulo 2, versículo 14. Façam tudo sem queixas nem discussões. Ele não diz façam algumas coisas. Ele diz façam tudo. Isso mostra que a ausência de murmuração deve ser o estado natural do coração de um verdadeiro cristão, um coração que confia plenamente na soberania e na bondade de Deus, independentemente das circunstâncias. Se essa mensagem já começou a falar com você, se o Espírito Santo já está tocando em seu coração, deixe seu amém nos comentários para que eu saiba que estamos conectados na mesma fé. O que muitos não entendem é que a murmuração não é apenas uma atitude negativa.
Ela é uma chave espiritual que abre portas que deveriam permanecer fechadas e fecha portas que Deus deseja abrir em sua vida. As consequências espirituais de viver uma vida de queixas são muito mais profundas e perigosas do que a maioria imagina. E é sobre isso que vamos falar a seguir. Nós estabelecemos que a murmuração é muito mais do que um mau hábito. É um ato espiritual com consequências espirituais. E a primeira, e talvez mais trágica consequência, é que a murmuração te impede de entrar na sua terra prometida. Pense nisso. Deus não prometeu ao povo de Israel uma jornada eterna pelo deserto. O deserto era para ser uma rota, não uma residência. O destino era Canaã, um lugar de fartura. Mas o que aconteceu? Em Números, capítulo 14, lemos o clímax da incredulidade do povo. Após os espias retornarem, 10 deles deram um relatório de medo, focando nos gigantes e nas cidades fortificadas. E o povo, em vez de confiar no Deus que abriu o mar, chorou e murmurou a noite toda, dizendo: melhor seria para nós voltar ao Egito. Naquele momento, eles selaram o seu destino. Deus diz, no versículo 23, que por causa da murmuração e por não terem confiado nele, nenhum daquela geração veria a terra que ele havia prometido. Isso é assustadoramente relevante para nós hoje. Qual é a sua terra prometida? É a restauração do seu casamento? É a liberdade financeira para poder abençoar sua família e o reino de Deus? É a paz interior que excede todo entendimento? É o ministério que Deus plantou no seu coração? Cada vez que você murmura, cada vez que você reclama da situação e exalta os gigantes à sua frente, você está, em essência, dizendo a Deus: é melhor voltar para o Egito da minha velha vida. A escravidão da dúvida é mais confortável do que a jornada de fé. A murmuração é o freio de mão espiritual que você puxa enquanto pisa no acelerador da oração. Você reza por avanço, mas suas palavras de queixa te mantêm acorrentado ao passado. O grande pregador Charles Spurgeon disse uma vez que a murmuração é uma rebelião em miniatura contra Deus. É questionar sua sabedoria, sua bondade e seu poder. E um coração em rebelião não pode receber as promessas de um Deus de ordem e de fé. A segunda consequência espiritual é que a murmuração entristece o Espírito Santo. Em Efésios 4, verso 30, Paulo nos implora: e não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Pense no seu corpo como o templo do Espírito Santo. O que acontece quando você enche esse templo com a fumaça tóxica da reclamação, da negatividade e da amargura? O ambiente se torna sufocante para a doce presença de Deus. O Espírito Santo, que anseia por produzir em você o seu fruto, amor, alegria, paz, paciência, encontra um terreno árido, contaminado pela incredulidade que a murmuração expressa. A alegria não pode florescer onde a queixa é a semente. A paz não pode reinar onde a ansiedade da reclamação faz morada. Ao murmurar, você está ativamente trabalhando contra a obra santificadora do Espírito em sua vida, trocando a paz divina pela agitação carnal. Por fim, a terceira consequência é que a murmuração abre uma porta legal para o inimigo. O diabo é chamado na Bíblia de o acusador. Ele se alimenta de acusações, negatividade e incredulidade. Quando você vive em um estado de murmuração, você está afinando a sua frequência espiritual com a frequência do inferno. Você está falando a língua do inimigo. E ao fazer isso, você lhe dá o direito de atuar em sua vida. Já percebeu que quando você começa a reclamar de uma área, de repente, parece que tudo naquela área começa a dar errado? Você reclama da falta de dinheiro e então uma conta inesperada aparece. Você reclama do seu carro e ele quebra no dia seguinte. Não é coincidência, é um princípio espiritual.
Suas palavras de dúvida e queixa são como um convite para que as forças das trevas venham e provem que você está certo. Você profetiza a derrota e o inimigo trabalha para que sua profecia se cumpra. Se você conhece alguém que está preso nesse ciclo vicioso de negatividade, talvez um amigo, um familiar que só sabe reclamar, seja um canal de bênção e compartilhe este vídeo com essa pessoa. Você pode ajudá-la a quebrar uma corrente que ela nem sabe que a está aprisionando. Agora que entendemos a gravidade do problema e o estrago espiritual que a murmuração causa, a boa notícia é que Deus nunca aponta um veneno sem nos oferecer o antídoto. Existe uma arma espiritual, uma atitude poderosa que não apenas silencia a murmuração, mas reverte suas consequências e libera um fluxo de milagres. E é exatamente sobre essa arma poderosa que falaremos a seguir. Nós vimos como a muralha da murmuração é construída, tijolo por tijolo, com nossas palavras de queixa, bloqueando nosso caminho para a terra prometida. Mas a boa notícia é que Deus nos deu uma trombeta, um som poderoso capaz de derrubar qualquer muralha que a incredulidade tenha levantado. Esse som, esse poder, é o antídoto divino da gratidão e do louvor. Eu não estou falando de um otimismo superficial ou de fingir que os problemas não existem. Estou falando de uma arma espiritual. A gratidão no reino de Deus não é um sentimento baseado nas circunstâncias. É uma declaração de fé baseada no caráter de Deus. É olhar para a tempestade e, em vez de descrever o tamanho das ondas, declarar o poder do Mestre que está no barco com você. É a sua alma dizendo: situação, você não é maior que o meu Deus. Dificuldade, você não tem a palavra final na minha vida. A palavra de Deus nos dá uma ordem direta em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Note a preposição crucial. Em todas as circunstâncias, não por todas as circunstâncias. Deus não espera que você agradeça pela doença, pela crise financeira ou pela perda. Mas Ele te chama a dar graças no meio da doença, no meio da crise, no meio da perda. Por quê? Porque ao fazer isso você está declarando sua confiança de que Ele está no controle, que Ele tem um propósito e que Ele é poderoso para reverter qualquer quadro. A murmuração foca no que está visível e te prende ao natural. A gratidão foca no Deus invisível e te conecta ao sobrenatural. O exemplo mais explosivo disso está em Atos, capítulo 16. Paulo e Silas foram brutalmente açoitados, humilhados publicamente e jogados na parte mais escura e segura de uma prisão, com os pés presos em um tronco. Humanamente falando, eles tinham todos os motivos para murmurar. Eles podiam reclamar da injustiça, da dor, do plano de Deus que parecia ter dado errado. Mas o que eles fizeram? Por volta da meia-noite, no auge da escuridão e da dor, eles começaram a orar e a cantar hinos a Deus. Eles transformaram uma prisão em uma sala de adoração. Eles não esperaram a libertação para louvar. Eles louvaram para que a libertação viesse. E o resultado? De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Perceba a sequência. O louvor precedeu o terremoto. O louvor foi o gatilho para o milagre. O louvor deles não apenas os libertou, mas abriu as portas para a salvação do carcereiro e de toda a sua família. O seu louvor no meio da dificuldade não liberta apenas você. Ele tem o poder de impactar todos ao seu redor. Então, como aplicamos isso na prática? Comece hoje. Quando o pensamento de reclamação vier, intercepte-o com uma declaração de fé. Estou preocupado com essa dívida, mas Deus é a minha provisão. Estou me sentindo tão doente, mas Deus, pelas suas pisaduras, eu fui sarado. Troque cada queixa por um, mas Deus.
Crie o hábito de verbalizar sua gratidão. Ao acordar, antes de pegar o celular, agradeça a Deus pelo fôlego de vida. Ao longo do dia, agradeça por coisas pequenas. Agradecer muda a atmosfera espiritual ao seu redor e dentro de você. Eu quero fazer algo diferente agora. Onde quer que você esteja, eu convido você a fechar os seus olhos por um instante. Quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti cada pessoa que está ouvindo esta oração. Perdoa-nos, Senhor, por cada vez que murmuramos, por cada vez que duvidamos da Tua bondade e do Teu poder. Nós nos arrependemos e fechamos a porta para esse espírito de queixa. E agora, Pai, pedimos que o Teu Santo Espírito encha os nossos corações com uma unção de gratidão. Ensina-nos a Te louvar na dificuldade, a confiar na Tua soberania e a ver a Tua mão em cada detalhe. Que a nossa boca seja um instrumento de louvor e não de murmuração. Nós declaramos que as correntes estão se quebrando e as portas estão se abrindo. Em nome de Jesus, amém. Com esse novo espírito em você, eu te encorajo a selar essa decisão. Vá agora nos comentários e escreva: eu sou grato por... e complete com algo pelo qual você é grato hoje. Vamos encher este espaço de louvor. Você aprendeu a identificar o veneno e a aplicar o antídoto. Mas o que acontece quando a gratidão e o louvor se tornam o seu estilo de vida? Não é apenas sobre sair de problemas, mas sobre entrar em um novo nível de existência, um nível de verdadeira prosperidade bíblica. No nosso último segmento, vamos desvendar como essa mudança de atitude destrava uma vida de abundância e propósito como você nunca imaginou. Você aprendeu a identificar o veneno da murmuração e a aplicar o antídoto poderoso da gratidão. Mas entenda, essa troca não se trata apenas de evitar consequências negativas. Trata-se de destravar uma vida de verdadeira prosperidade bíblica. E aqui, precisamos redefinir o que essa palavra significa. A prosperidade que Deus promete não é apenas sobre ter um carro de luxo ou uma conta bancária recheada. A palavra hebraica para paz, shalom, descreve melhor a prosperidade de Deus. É um estado de completude, de bem-estar, de segurança, saúde e plenitude em todas as áreas da sua vida. É ter paz em meio à tempestade, é ter alegria que não depende das circunstâncias, é ter propósito ao acordar pela manhã, e é sim ter todas as suas necessidades supridas para que você possa ser um canal de bênçãos para os outros. A murmuração te mantém focado na falta. A gratidão te alinha com a fonte de toda a provisão. Quando você vive em murmuração, seu espírito está contraído, defensivo, sempre esperando o pior. Você se torna um repelente de oportunidades divinas. Por outro lado, quando você escolhe viver em gratidão, seu espírito se expande. Você se torna um ímã para o favor de Deus. Você começa a ver a mão dele em toda parte. Aquele bom dia de um estranho se torna um lembrete do amor de Deus. Aquele pequeno desconto na loja se torna um sinal da sua provisão. Aquele telefonema de um amigo se torna a voz do cuidado dele. Você sai da posição de vítima das circunstâncias e assume sua identidade de filho amado do Rei, que sabe que seu Pai tem prazer em abençoá-lo. E um coração que reconhece as bênçãos que recebe não consegue retê-las. Isso nos leva ao segredo final da prosperidade. Um coração grato se torna um coração generoso. A gratidão abre seus olhos para o quanto você tem, e a generosidade se torna a resposta natural do seu coração. E é aí que o ciclo de abundância de Deus é ativado em sua plenitude. Em Lucas capítulo 6, versículo 38, Jesus nos ensina um princípio do reino. Deem e lhes será dado, uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Pois a medida que usarem também será usada para medir vocês.
A murmuração te faz um acumulador medroso, com a mão fechada, com medo de que falte. A gratidão te transforma em um semeador alegre, com a mão aberta, sabendo que sua fonte é inesgotável. E Deus promete que para o semeador alegre, a colheita será sempre transbordante. Sua vida se torna um rio, não um reservatório. As bênçãos de Deus fluem para você, para que possam fluir através de você. Essa é a verdadeira vida próspera. Ser tão abençoado que você se torna a resposta da oração de outra pessoa. Hoje, nós desmascaramos o hábito da murmuração. Vimos como ela te afasta da terra prometida, entristece o Espírito Santo e abre portas para o inimigo. Mas também descobrimos a arma invencível da gratidão e do louvor, que quebra correntes e libera milagres. A escolha é sua e ela é feita a cada momento, a cada dia. Você vai continuar a falar a língua do deserto, a língua da queixa e da falta? Ou vai começar hoje a falar a língua de Canaã, a língua da gratidão, da fé e da abundância? Toda essa paz, toda essa prosperidade e todo esse propósito fluem de uma única fonte, um relacionamento verdadeiro com Jesus Cristo. Se você ouviu tudo isso e percebeu que o que falta na sua vida não são coisas, mas sim o próprio Deus, eu quero te fazer um convite. A Bíblia diz que Jesus está à porta e bate. Se você o convidar para entrar, ele vai cear com você, ele vai transformar sua vida de dentro para fora. Se você quer tomar essa decisão, diga a ele aí onde você está: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados e da minha murmuração. Eu reconheço que preciso de Ti. Entra no meu coração, seja o meu Senhor e Salvador. Escreve a minha história de novo. Se você fez essa oração, você tomou a decisão mais importante da sua vida. O próximo passo é não caminhar sozinho. Encontre uma igreja, uma comunidade de fé, onde você possa crescer, aprender mais da palavra de Deus e ser fortalecido com outros irmãos e irmãs. E antes de finalizar, se este vídeo falou profundamente com você, e se você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso agora para não perder nenhuma mensagem que Deus tem para a sua vida. Deixe seu like para que essa mensagem alcance mais corações e compartilhe este vídeo com pelo menos 3 pessoas que precisam parar de murmurar e começar a prosperar. Não saia ainda. Estão aparecendo 2 vídeos aqui na tela final, escolhidos especialmente para continuar fortalecendo a sua jornada de fé. Clique em um deles e continue crescendo. Que Deus te abençoe abundantemente.